Fala galera, Endel Caporal passando mais uma vez no canal oficial da Voz dos Amantes de Futebol. Dessa vez para falar do meu, do seu, do nosso timão. Aparentemente o Vitor Pereira não vai ficar. Já tô indo direto ao ponto para otimizar o seu tempo aí. Talvez você chegou do trabalho, você tá num dia corrido e a gente já vai abordar já direto o tema do Vitor Pereira, a não permanência do técnico português, que até aqui vem fazendo um bom trabalho no Corinthians, né? Apesar do Vampeta e outras pessoas, eu no começo também achar que ele não estava fazendo um bom trabalho, mas o Vitor Pereira sim está fazendo um bom trabalho. Ah, Endel, mas o Silvinho fez a mesma porcentagem ou mais, o Mancini fez a porcentagem maior ainda do que a do Vitor Pereira e a do Silvinho, eu acho, né? Mas a gente tem que entender todo um contexto, né? O Mancini fez uma porcentagem maior no Corinthians, mas o Corinthians do Mancini não era tão competitivo quanto esse Corinthians é. O time do Corinthians está muito encaixado, principalmente com a chegada do Fausto Vera. Eu acho que o meio de campo ali incorporou muito, aumentou a qualidade do meio de campo, sem contar com o Renato Augusto, né? E com isso o time conseguiu ser competitivo, tá lutando para ficar e permanecer no segundo lugar. Já é o segundo ano consecutivo que eu acho, né, que a gente vai para a Libertadores sem sombra de dúvidas. E isso é bom para os cofres do clube, né? Quanto mais a gente chega perto do campeão, mais a nossa verba aumenta, né, no Brasileirão e, consequentemente, a cota de TV, quando a gente vai para a Libertadores, aumenta. E a gente meio que tá sendo pego de surpresa, né, com essa não permanência do Vitor Pereira. E aí você vai falar, pô, André, não que você tirou que o Vitor Pereira não vai permanecer. Neto, no programa dele, e vários outros jornalistas estão cravando que o Vitor Pereira não vai permanecer no Corinthians por conta de causas familiares, né? É igual o Cuca, né? Sai do time e mete essas causas familiares, mas do Vitor Pereira aparentemente é diferente. A sogra dele parece que tem câncer, né? E aí ele queria ficar mais próximo da família dele. Aí a gente pode questionar, pô, por que ele não esforça para trazer a família dele para cá? Mas isso é um questionamento que o Vitor Pereira tem que ter com seus familiares, com a diretoria, né? A gente que vai e deve ficar aqui teorizando sobre o que ele deve ou não fazer. Dito isto, a gente já precisa começar a pensar num trabalho, porque a gente já amargou vários campeonatos aí com Roger Machado, Thiago Nunes, que era um possível grande técnico, mas não deu em nada, Silvinho não deu em nada, Cristóvão Borges não deu em nada, entre vários outros técnicos horrorosos. Desde que o Tite saiu do Corinthians, o Corinthians amarga no quesito time e também técnico, né? O Corinthians sempre com times medianos há muito tempo, com o próprio Silvinho. Eu acho que o Silvinho fez um trabalho bacana sim. Galera, o Salafraio ligou pra gente aqui, a gente teve que interromper o vídeo, mas vamos voltar da onde a gente parou. Eu acho que o Silvinho chegou no ápice, eu acho que o Silvinho entregou aquilo que ele conseguiria entregar. O Silvinho era um cara que o Lyon ficou pouco tempo lá, não conseguiu entregar um trabalho que convencesse a diretoria, e por mais que entregasse pra gente uma Libertadores que há muito tempo o Corinthians não se via lá, eu acho que o Silvinho não ia conseguir entregar mais do que aquilo. Eu acho errado a maneira como a torcida tratou com o Silvinho, a maneira como a torcida tratou Fagner, Cássio e o Willian posteriormente usando isso como desculpa para sair, foram totalmente errados, são coisas que jogam contra o próprio clube, né? Mas o meu medo, cara, é a gente vê vários nomes sendo noticiados, Vojvoda, Cuca, etc. E o meu medo é a gente amargar esses nomes e terminar com um Roger Machado, o Cristóvão Borges e etc. Eu acho que esse elenco, esse grupo merece um grande técnico para continuar fazendo um trabalho que o Vitor Pereira estava conseguindo fazer, estava conseguindo extrair. Eu reforço mais uma vez, por mais que tem muito jornalista, o próprio Vampeta não estava curtindo o trabalho do Vitor Pereira. É um aproveitamento razoável, né? Não é um excelente aproveitamento, mas o Vitor Pereira se vê em outra cultura, pega o time, não fez uma pré-temporada com o time, infelizmente não vai poder fazer, né? Porque aparentemente ele vai sair. E eu acho que são coisas que fariam o time ter um impacto mais positivo. Eu acho que esse elenco, esse grupo do Corinthians não chegou ao ápice do futebol que pode entregar. E eu tenho certeza que você que está aí no vídeo também concorda comigo. Esse grupo do Corinthians, esse elenco do Corinthians, principalmente com jogadores que chegaram a pedido do Vitor Pereira e sendo reaproveitados de empréstimos, né? Vitor Pereira, ele reaproveita o Ramiro, ele reaproveita o Matheus Vital, que posteriormente ia errar aquele pênalti, mas eu acho sim que é um jovem que o Corinthians deve manter. São dois atletas, né? Ramiro e o Vital.
Eu acho que são dois atletas que o Corinthians deve manter, porque eles mostraram que conseguem jogar no Corinthians ainda, saca? Esse jogo contra o Flamengo, um jogo difícil, o Corinthians passou por 2 testes de fogo nessa temporada. Pra mim, na minha opinião, jogo contra o Boca Juniors, foi amassado nos 2 jogos, a verdade é essa, mas conseguiu levar para os pênaltis. O Cássio conseguiu salvar a gente contra o Boca Juniors. No Flamengo ali, a gente não teve um final tão feliz, mas esse grupo, esse elenco mostra que consegue entregar mais, que pode entregar mais, e para isso acontecer, o Corinthians, o Duílio, o Alessandro e o Roberto de Andrade vão ter que enxergar com bons olhos para o mercado novamente, saca? Eu acho que não só o Corinthians vai passar por isso, tá, galera? Eu acho que é muito difícil o futebol brasileiro, enquanto não criarem a Libra, conseguir manter esses técnicos estrangeiros, porque esses caras enxergam o futebol brasileiro como um mercado emergente, um mercado que é só um opcional para eles, para refazerem os seus mercados na Europa. Não quero duvidar da doença da sogra do Vitor Pereira, mas não é só isso, saca? Eu sinto que não é só isso que faz o Vitor Pereira ir embora. Eu acho que o Neto até trouxe informação que o Wolverhampton e o Aston Villa estão com interesse nele, então a gente vai ver provavelmente ele fechado com um desses 2 times. A gente espera que não amargue com técnicos medianos. Eu acho que o Corinthians amargou muito tempo com técnicos medianos e sempre o time estava naquela draga. Se fosse para estar na draga, para pelo menos consertar a saúde financeira do time, mas nem isso a gente fez. A gente continua embananado com essas dívidas. Vai ver o Corinthians amargar essas dívidas por mais tempo ainda. O cara que vai pagar o último boleto dessas dívidas provavelmente nem nasceu ainda. Então eu acho que se é para continuar fazendo o que está fazendo, é melhor colocar um técnico que vai conseguir entregar ainda mais do que o Silvinho entregou, manter um trabalho de alto nível para o Corinthians, pelo menos, não que brigue por títulos, mas pelo menos mantenha a sua grandeza, saca, velho? Eu acho que quanto mais tempo um clube, um time fica longe de títulos, fica longe de disputar pelo menos os títulos, ele vai se apequenando sem perceber. O próprio Flamengo passou por isso. Era conhecido como um time de cheirinhos, chegava em finais e não ganhava, mas o Bandeira de Melo conseguiu fazer e reestruturar esse Flamengo, e hoje a gente vê o Flamengo faturando mais de 1 bilhão, batendo em final de Libertadores mais uma vez. Então eu acho que para manter esse nível competitivo, passa muito por um trabalho de um bom e excelente treinador. Na sua opinião, quem é o técnico que deve vir para o Corinthians? Não se esquece de curtir esse vídeo em qualquer plataforma aí que você estiver assistindo, seja no Facebook, na Rumble, no YouTube. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal, seguir a nossa página no Facebook, a gente no Rumble aí também, porque a gente traz vídeos assim toda semana, mais de uma vez. Eu tenho certeza que você vai curtir acompanhar a gente. A gente não fala só sobre o Corinthians, a gente fala no futebol de modo geral. Curtir o vídeo é importante para que essas plataformas continuem levando o nosso conteúdo para vocês, para a gente criar aqui uma comunidade, um clima amigável aqui entre a gente e vocês aí. A gente vai deixar vídeos também nos cards finais aí, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, continuar acompanhando o nosso conteúdo aí. No mais, valeu, galera!